Boa noite, promotores! Olha que coisa boa estar aqui com vocês nesse acampamento de promotores. Que gente linda, hein? Olha para o lado aí e vê se é lindo ou se não é. Promotor de missões é só gente linda. Que coisa boa! Gente que ama missões, gente que faz missões, gente que se envolve com viagem missionária. Eu vi um monte de gente aqui da família Sala de Oração. A turma da Sala de Oração está aí, que bênção. Eu amo os promotores de missões, que coisa especial. Eu vi que tem gente de outros estados também, e eu me alegro muito, é uma honra, uma alegria para mim estar no meio de vocês. De verdade, sou fã dos promotores de missões. Dê uma salva de palmas para o promotor de missões que está do seu lado aí, ó. Capricha que ele merece. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Estou vendo aqui alguns pastores com a gente também que nos honram com a sua presença. Muitos jovens, como foi falado aqui, uma nova geração. Meninos e meninas aí, ó. Show de bola, que coisa boa ter vocês aqui, muito bom mesmo. Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Vocês têm Bíblia aí, pessoal? Abra a Bíblia em Marcos capítulo 6 e deixa aberta. Nós vamos usar a Bíblia hoje, hein? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso 30, e eu vou lendo devagarzinho. Por isso que você não fecha a sua Bíblia, para a gente ir junto, acompanhando esse texto, combinado? Marcos 6, a partir do 30, diz assim. Todo mundo achou, amém? Amém. Vamos lá. Tem uma turma do não amém ainda aí, né? Pronto. Amém. Esperar todo mundo. Amém agora. Vamos lá. Verso 30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia muitos os viram partir e os reconheceram. E vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Até aqui por enquanto, deixa a Bíblia aberta. O que a gente vê nesse texto de Jesus? Primeiro eu vejo que os discípulos estavam fazendo muita coisa. O texto diz que eles iam e vinham e eles não tinham tempo nem para comer. E Jesus observa aquela correria. Jesus observa aquela atividade muito intensa. Jesus observa que eles estavam muito atarefados. E estavam tão atarefados que estavam quase esgotados. E Jesus queria tratar uma coisa com eles muito importante, muito especial. Porque apesar de muitas vezes eu e você estarmos como aqueles discípulos, super atarefados, às vezes a gente não está focado em fazer aquilo que de fato precisamos fazer. Eu tenho certeza que não tem ninguém à toa aqui.
Não tem ninguém assim com tempo sobrando. Todo mundo vive na correria, estuda, faz faculdade. Quem já é casado, tem filho, cuida de marido, cuida de mulher, e vai para o trabalho, e pega trem lotado, e volta, engarrafamento. Sai cedo de casa, chega tarde, tem que arrumar a casa, tem que cuidar de comida, tem que cuidar do cachorro, tem que cuidar dos filhos. E é aquela correria. E vem alguém para você e diz assim: você precisa estudar inglês, você tem que estudar inglês. Aí você entra no curso de inglês. Aí quando você está começando a aprender inglês, o senhor fala assim: você tem que estudar espanhol. Aí você estuda espanhol também. Aí eu falo: agora você tem que estudar alemão. Aí você fala assim: eu não dou conta disso tudo. Aí depois chega alguém e fala assim: você tem que ir para a academia, você precisa fazer academia, você tem que caminhar. E a gente começa a caminhar. Aí depois eu falo assim: mas escuta, sua mulher, você está tendo tempo com a sua esposa? Você está tendo tempo com o seu marido? Olha, tem que ter tempo de qualidade, tem que assistir um filme. Aí você fica desesperado, não cabe isso tudo na agenda. É assim com você? A nossa vida é corrida. E todos nós temos apenas 24 horas por dia. Ninguém pode dizer assim: se eu tivesse o tempo de fulano. Não, todos nós. Isso, Deus foi assim, igual para todo mundo. Não tem ninguém que tem 25 horas por dia. Todo mundo só tem 24 horas. A questão não é se eu tenho mais tempo ou menos tempo. A questão não é quanto tempo eu tenho, quanto tempo você tem, porque todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Qual é a questão então? Como nós usamos esse tempo? Como eu administro esse tempo? Como eu gasto o meu tempo? E aí a gente começa a pensar que às vezes a gente corre, e a gente faz um monte de coisas que não acrescentam em nada para a vida eterna de tanta gente que está perdida por aí. A gente gasta o nosso tempo, a gente gasta o nosso dinheiro, a gente gasta o nosso talento e um monte de coisa banal. E a gente deixa de fazer aquilo que realmente importa e que realmente vai fazer diferença no mundo, agora e na eternidade. E os discípulos estavam todos prosa, chegaram para Jesus dizendo o que aconteceu, o que fez e tal. Aí Jesus queria ensinar uma lição para eles. Jesus chama aqueles discípulos, coloca os discípulos no barco e vai para um outro lugar, porque Jesus tinha uma lição para eles. E quando eles chegam do outro lado, a multidão vai a pé. Olha na Bíblia aí de novo. Você não fechou não, né? Vê quem chegou primeiro, se foram os discípulos de barco ou a multidão a pé. A multidão a pé chegou primeiro do que os discípulos de barco. Eu fico pensando que às vezes nós somos meio lerdos. Nós somos meio devagar. A gente demora para tomar decisão, a gente demora para agir, a gente fica enrolando. E enquanto isso, o reino das trevas avança a passos largos. É ou não é? Guerra, droga, violência, prostituição, maldade, idolatria, ateísmo, secularismo, isso vai a 1000 por hora. E a gente assim devagarzinho, pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? A gente é lento. Eu sou lento. Eu queria ser mais rápido para fazer as coisas do Senhor. Aquela multidão estava sedenta, faminta. E nós conhecemos esse texto por causa da multiplicação dos pães e dos peixes, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas na verdade, até aqui não tem nem pão e nem peixe.
Até aqui, aquela multidão estava ali apertando Jesus e os discípulos, a fim de quê? O que é que eles queriam? Eles queriam ouvir a palavra. Às vezes a gente fala assim, não, eu não falo nada com o cigano, porque o cigano não quer me ouvir. Eu não falo nada com o meu vizinho não quer me ouvir, não. Eu não falo nada com o meu chefe, eles não querem ouvir do evangelho. Mentira, mentira. A pessoa está faminta, sedenta do seu lado. E a gente, para justificar a nossa inércia, a gente cria um mito de que as pessoas não querem ouvir. Mentira, as pessoas querem ouvir sim. Nós é que temos vergonha de falar, nós é que somos lerdo para falar. Falo de futebol, falo de política, falo de um monte de coisas, do preço da gasolina, falo do calor, do frio, e não falamos de Jesus. Aí Jesus chama aqueles discípulos para ensinar uma lição para eles. O verso 34 que nós lemos, dá mais uma olhadinha nele. Jesus desembarca naquele do outro lado. E quando Jesus desembarca, o que é que Jesus vê? Jesus vê gente. Jesus vê gente. Os olhos de Jesus estão atentos para gente. Jesus ama pessoas e não coisas. Às vezes a gente se importa com coisas. Às vezes a gente gasta o nosso tempo com coisas. Às vezes a gente gasta o nosso dinheiro com coisas. E Jesus quer ensinar para os discípulos, para eles lá e para nós também, que a gente precisa gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo com pessoas. O que é que Jesus viu? Uma multidão. E quando Jesus vê aquela multidão, ele percebe que a multidão está como? Como ovelhas que não tem pastor. Como é a ovelha que não tem pastor? Desnutrida, desorientada, não sabe para onde vai, perdida, vulnerável, fraca. É isso tudo que vocês estão falando, eu não estou ouvindo bem que eu estou sem óculos. Suja, na boca do lobo. É ou não é? E Jesus vê aquelas pessoas, e ele compara aquelas pessoas perdidas, desorientadas, fracas, famintas, sedentas, sem saber para onde vão, sem saber o futuro, sem saber de nada. E Jesus diz assim: puxa, essas pessoas estão como ovelhas que não têm pastor. Aí eu te pergunto, como estão as pessoas do nosso tempo? Ovelhas que não têm pastor. O diagnóstico é o mesmo, é ou não é? Famintas. Por isso eu volto a te dizer, tira da sua mente a mentira que Satanás às vezes nos engana, dizendo que as pessoas não querem ouvir. Elas querem sim. Fale de Jesus, testemunhe de Jesus, compartilhe Jesus. As pessoas querem ouvir. Fale com coragem. As pessoas hoje estão da mesma maneira. E quando Jesus vê aquela multidão, qual é o sentimento dele? Olha só a Bíblia aí. O texto diz, no verso 34 ainda, que Jesus viu a multidão e teve compaixão dela. Jesus se move. A ideia do texto original é que as entranhas de Jesus se moveram.
seu estômago, seu intestino, sabe? Quando você tem aquele sentimento forte demais, uma notícia, um nervosismo, que dá vontade de ir no banheiro. A ideia é essa, que Jesus se moveu suas entranhas, de tão grande sentimento que ele teve por aquela multidão. Jesus se importa com ovelhas que não têm pastor. Jesus não fica indiferente. Não é uma multidão, apenas. Apesar de o texto de dizer que Jesus vê a multidão, eu imagino Jesus olhando para aquela multidão, mas ele olhando assim, no rostinho, no olho de um por um, e vendo cada uma daquelas pessoas, e conhecendo as suas necessidades, e ele vai vendo aqueles anseios, ele vai vendo a situação de cada uma daquelas pessoas, e aí as entranhas de Jesus se movem, ele é movido de grande compaixão. Jesus estava ensinando aos discípulos que não adiantava correr para lá e para cá, se eles não conseguissem olhar a multidão com compaixão. Às vezes eu e você fazemos muitas coisas, corremos o dia inteiro, e a correria é tão grande que a gente não tem tempo de fazer o que é mais importante nessa vida: ter compaixão das ovelhas perdidas. A gente precisa aprender. Eu e você precisamos aprender a olhar as multidões com os olhos de Jesus e a sentir o mesmo sentimento, a mesma compaixão que Jesus sentiu. Um amor profundo por uma vida preciosa que caminha para as trevas. Isso pode ser na Cracolândia, isso pode ser numa comunidade ribeirinha, isso pode ser lá no sertão, isso pode ser na sua rua, no seu prédio, na sua casa. A gente aprender a olhar a pessoa que não tem Jesus como alguém que precisa de salvação, e a gente ser dominado por essa compaixão de Jesus. E quando Jesus é movido de compaixão, o que Jesus fez? Olha o finalzinho do verso 34. Ele fez o diagnóstico, beleza. Ele foi tocado de um sentimento, beleza, mas ele parou aqui? Ele agiu. O que é que Jesus fez? A multidão estava sedenta de ouvir, a multidão queria esperança, a multidão queria aprender. Jesus agiu, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ah, vocês estão sem pastor, eu vou ser pastor para vocês. Quando Jesus vê a multidão sem pastor, Jesus vai pastorear aquelas ovelhas perdidas. Ele investe seu tempo, ele investe suas energias, ele investe sua prioridade. Ele para tudo para atender pessoas. Jesus se importa e trabalha em função de pessoas perdidas.
E essa era a lição que ele estava ensinando aos seus discípulos. Porque os discípulos corriam para lá e para cá, igual uns malucos, igual umas baratas tontas. Mas aquilo que realmente importava fazer, eles não estavam fazendo. E Jesus estava ensinando aquela lição para eles. E Jesus está ensinando essa lição para nós. Veja como Jesus vê. Sinta como Jesus sente. E age. Haja como Jesus age. E os discípulos? Vimos a atitude de Jesus. Agora vamos ver os discípulos. Verso 35. Como já era tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Jesus, manda-os embora, para que eles possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Eu queria que você imaginasse essa cena agora. Imagine comigo, aquele campo cheio, aquela grama verde, as pessoas ali ouvindo, as pessoas sedentas de ouvir o evangelho, as pessoas famintas, e Jesus ali se importando com eles. Aí um fazia uma pergunta, Jesus respondia, perguntas sinceras, perguntas do coração. Jesus, eu estou com um problema, e Jesus atendia. E o outro falava alguma coisa, Jesus, e sobre a vida eterna. Aí Jesus pregava, e Jesus ensinava, e Jesus cuidava daqui, e Jesus cuidava de lá, e Jesus ali se importando com gente, e Jesus ensinando, cuidando, pastoreando aquela turma, e vai daqui, vai de lá e cuida, e a multidão alegre, e Jesus alegre, e todo mundo envolvido, todo mundo engajado, a palavra de Deus fluindo, o Espírito fluindo ali. Aí chega o discípulo por trás de Jesus assim: Jesus, ô Jesus, e Jesus empolgado: oi, vem cá um pouquinho, Jesus. Não, eu estou pregando aqui. Não, vem cá um pouquinho. Aí Jesus vai, aí ele diz assim: Jesus, manda essa turma embora. Despede esse pessoal aí, Jesus. O lugar é deserto, Jesus. A multidão é grande. Eles vão precisar de pão, nós não temos pão. Jesus manda esse povo embora, cada um para o seu lugar. É mais ou menos assim que está na sua Bíblia. Em outras palavras, me permita aqui uma expressão meio chula, mas ele estava dizendo assim: Jesus, manda esse pessoal embora, e cada um que se vire, cada um que dê seu pulo, cada um que dê seu jeito. Nós não temos nada com essa multidão não, Jesus. Eles nem são da nossa igreja, eles nem são dizimistas. Manda esse pessoal embora, Jesus. Às vezes é o que a gente faz, irmãos. O que eu tenho com essa multidão? Pastor Gilmar, cadê Gilmar? O que eu tenho com cigano? Eu não sou cigano. Minha mãe não é cigana, meu pai não é cigano, tem parente cigano, eu não tenho nada com cigano. O cigano que se vire para lá. O que eu tenho com Cracolândia, gente? Pelo amor de Deus, não uso droga, nunca usei droga, minha mãe não usa droga, meu pai. Eu sei lá de Cracolândia, esse problema deles, eles que se virem. O que eu tenho com índio? Não sou índio, não tem jeito de índio, não sei falar a língua de índio. Problema deles, eles que se virem para lá. Eu quero saber aqui, ó, eu quero saber do meu umbigo. Eu quero saber aqui do meu sofá novo. Eu quero saber da minha televisão de 60 polegadas. Eu quero saber do meu videogame. Eu quero saber da minha faculdade. O meu negócio aqui, ó, sou eu, a minha casa nova. O que eu tenho a ver com multidão? Manda essa multidão embora. Cada um que se vire. Esses eram os discípulos
que corria para um lado e para o outro, mas não tinha entendido nada ainda. Tem hora que eu me vejo igualzinho eles. Eu não sei você, acho que vocês são mais santos do que eu, né? Mas às vezes eu vejo a gente igualzinho aqueles discípulos. Imagine a dor do coração de Jesus. Jesus empolgado. Imagina a cena. Jesus empolgado com aquela multidão ensinando. E os discípulos dele, a igreja dele, dizendo assim: Jesus, vamos embora. Larga isso para lá. Isso não vai dar em nada não, Jesus. Manda essa turma embora. Olha, lê de novo o verso 35. Vê se eu estou exagerando. Se eu estiver exagerando, você me ajuda, porque aí eu vou ficar até mais alegre. Mas olha o que ele está dizendo. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, ou seja, aproximou porque não estava perto, concorda? Se tivesse do ladinho ali, Jesus pregando e ensinando, ele não precisava aproximar, já estava próximo. Mas enquanto Jesus estava ensinando, ele estava lá no cantinho, lá, e devia estar cochichando. Devia ter saído para beber água. Na hora da mensagem, deve ter ido no banheiro, ficou no corredor. Meu irmão, é isso mesmo. Aí, Jesus começou a reclamar. Eles começaram a reclamar de Jesus. Jesus está demorando. E olha no relógio, faz sinal para Jesus, levanta uma placa, botaram uma telona aqui para mim, ó. Se fosse hoje, ia botar uma tela dessa para Jesus. Aí eu queria ver. Eles nem estavam perto. Eles nem estavam perto de Jesus na hora do ensino, na hora do cuidado da multidão. Aí eles se aproximaram para reclamar, para criticar Jesus. Olha só, se criticaram Jesus porque ele estava ensinando e pregando, não vão criticar a gente? Ah, esse promotor de missões é muito enjoado, ele só fala de missões. É claro, ele é promotor de missões. Você quer que ele fale de quê, meu? Fique triste não. Criticaram Jesus, vão criticar a gente. Aí os discípulos, deixa eu ler aqui, leia aí comigo 35. Os discípulos se aproximaram, que estava longe, deve ter puxado assim o paletó de Jesus, o vestidão de Jesus, e disseram: Jesus, o lugar é deserto, e já é tarde, manda-os embora, para que eles possam ir aos campos e povoados em redor, e comprem algo para comer. O que eles estavam vendo aqui? Vamos lá, vocês estão comigo, pessoal? O que Jesus estava vendo? Uma multidão, gente perdida, como ovelha sem pastor, gente que precisava de compaixão, e aí Jesus serve, trabalha, cuida, prega, ensina a multidão. Essa é a visão de Jesus. O que os discípulos estão vendo aqui? Só problema, só dificuldade, só coisa negativa. Vai dizer que na sua igreja não tem um irmãozinho assim também. Fala a verdade. Pior quando esse irmãozinho sou eu. E você também, Aí eles chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, olha o diagnóstico negativo. Já é tarde. O lugar é longe. Não tem pão. Mesmo se não tem pão e não tem dinheiro para comprar pão. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Não tem dinheiro para comprar pão. E mesmo se tivesse dinheiro para comprar pão, não tem padaria por aqui. Então, de qualquer jeito, está ruim.
Melhor coisa. Vaza. Manda embora. Essa era a visão dos discípulos. Essa era a visão de quem estava correndo igual um doido, para cima e para baixo, que não tinha tempo nem de comer, mas que não estava fazendo o que deveria ser feito. E muitas vezes nós somos assim. A gente faz um monte de coisa, até na igreja, e na minha vida pessoal também. Mas o que eu de fato deveria fazer, eu fujo, mando embora. O que Jesus responde? Olha aí. Verso 37. Ele, Jesus, porém, lhes respondeu: dá-lhes vós de comer. Vamos dizer juntos? Dá-lhes vós de comer. O que Jesus estava dizendo para eles? A multidão é responsabilidade de vocês. É ou não é? Mandar embora? Eu fico tentando imaginar a expressão do rosto de Jesus naquela hora. Mandar embora? Mandar embora? Como assim? Vocês não entenderam nada ainda? A multidão é responsabilidade de vocês, seus discípulos miserentos. Isso sou eu que estou falando. Jesus não ia falar isso não, isso sou eu. Vocês querem que eu mande a multidão embora? A multidão, a responsabilidade da igreja. Cigano é responsabilidade nossa. Afegão, vocês sabem dos afegãos. Vocês sabem. E pense um troço que dá trabalho, despesa e complexidade. Você viu aquela cena de quando os aviões decolavam no Afeganistão e alguns agarravam no trem de pouso, tentando fugir, e aí quando o trem de pouso do avião fechava, muitos caíam na pista de pouso. Vocês viram isso? Eu vi aquela cena na televisão e eu fiquei com o coração muito apertado. Eu fiquei com o coração muito apertado, muito. Mas depois eu pensei assim, isso é afegão. Eu não tenho nada com isso não. Eu sou missões nacionais. É uma tentativa, vocês estão rindo? É sério. É uma tentativa de você assim justificar a sua omissão. Aí o Espírito apertava. Como não? Eles precisam de abrigo. Aí fui eu que gritei, tadinha, acordou o bichinho. Aí cheguei na junta no outro dia, conversando com o pastor Fernando Brandão. Pastor, o senhor viu aquela reportagem do avião? E ele, rapaz, aquilo toca o nosso coração. Aquilo toca o nosso coração. Aí eu falei, pois é, pastor. Mas nós somos missões nacionais. Aí o pastor falou, nós somos missões nacionais. Aí eu recebo um documento de que o Brasil estaria abrindo asilo para os refugiados afegãos. Aí eu mandei para o pastor Fernando, pastor, está apertando para o nosso lado. Aí daqui a pouco o pastor Fernando Brandão recebe um documento da
do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, dizendo que tinha um grupo de afegãos. No começo era pouquinho, não sei se era 40 e pouco. Aí depois já virou 60, que virou 80, que virou 100, aí o negócio vai crescendo. Se a gente poderia acolher esses afegãos que não tinham para onde ir, que se eles ficassem lá, eles seriam mortos. Aí eu lembro como ontem, eu conversando isso com o pastor Fernando, e ele, com aquele jeito dele, recuar ou avançar e tal. Não é? Isso está transmitido, é? É desse jeito. Ô, gente, vocês me defendem depois, hein? Vocês me defendem. Recuar ou avançar e tal. Aí, daqui a pouco ele chega lá, bate na minha mesa, joga uma cópia de um ofício assim. Aqui, pastor, respondi. Nós vamos, escrevi lá para o ministério, que se os afegãos chegarem aqui no aeroporto de São Paulo, nós vamos acolher esse pessoal. Aí, glorifiquei, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus, eu glorifiquei mesmo. Você não acredita mais em mim, não? Glorifiquei. Aí, depois que eu glorifiquei, glória a Deus, porque eu lembro que eu estava com o coração pesado desde que eu assisti lá a reportagem. Aí eu falei assim, pastor, e quando essa turma chegar, nós vamos botar eles onde? Aí ele falou assim, isso é problema seu, você resolve isso aí. Tá bom, glória a Deus. Só que tinha um empresário em São Paulo que assistiu a mesma reportagem, lá atrás, e ele comentou com a mulher dele assim, porque eles têm uma pousada de altíssimo nível, e ele diz assim, se Deus mandar esses afegãos para cá, nós vamos ceder a nossa pousada para acolher esse pessoal. Mas a gente não sabia, mas o Espírito sabia, o Espírito agindo. Aí pastor Fernando fala com um, fala com o outro, foi pregar numa igreja lá em São Paulo, comenta isso na igreja, aí o pastor da igreja de Apibe, de Atibaia, diz assim, pastor, tem um empresário assim, vou falar com ele, quem sabe? Quando ele fala com o empresário, aquele que tinha falado, aí ele marcou o encontro com o pastor Fernando falou da situação, aí ele diz assim, qual é a sua necessidade? Não, eu preciso de um lugar para acolher esse povo. Aí assim, então isso aí está resolvido, pode acolher. Não, mas eu não tenho, como é que é? Não tem dinheiro para pagar aluguel? Não, você não vai pagar aluguel nenhum, você não vai pagar nada. Está aqui tudo, pode trazer os afegãos. E lá está a Vila Minha Pátria. Quantos já ouviram falar da Vila Minha Pátria? Quantos aqui já foram na Vila Minha Pátria? É lindo o lugar ou não é? Bênção de Deus. É Deus ensinando para a gente o seguinte, olha, dá-lhes voz de comer. Afegão é responsabilidade sua. Amazônia, comunidade ribeirinha, é responsabilidade sua. Eu estava numa viagem no barco missionário. Quantos já foram no barco missionário aqui? Levanta a mão. Ah, tem que ir mais gente no barco missionário. Pastor Nelson, cadê pastor Nelson? Cadê Ivone? Ivone, pode sortear uma vaga no barco missionário para o ano que vem, tá? A passagem é com vocês. Você chega em Manaus. Não, chega em Manaus. A viagem está garantida. Pode sortear aí amanhã, Ivone. Amanhã, no final, para ninguém ir embora hoje. Vocês têm que ir na Amazônia, vocês têm que ir no barco missionário, vocês têm que conhecer. Misael, tem ou não tem, Misael? Doutor Misael que está aqui, Maria Helena, Painho, pastor Ezequias, tem que ir ou não tem? É bom demais, gente.
Você chega numa comunidade ribeirinha daquela, não tem nada, pessoal. Aqui, volta para mim aqui. Não tem nada. Mas a gente fala assim, o que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? A responsabilidade é nossa. Dá-lhes voz de comer. E eu aprendo uma lição muito importante aqui, que eu queria que você guardasse no seu coração. Quando Jesus diz, dá-lhes voz de comer, Jesus está dizendo para mim e para você, nós podemos fazer mais. Repita comigo. Nós podemos fazer mais. O que os discípulos queriam era não fazer nada. Porque não fazer é mais fácil do que fazer. É ou não é? Porque para não fazer, basta não fazer. Agora, para fazer, dá um trabalho doido. E às vezes a comodidade nos leva a não fazer. Mas Jesus nos diz que nós podemos fazer mais. Não passe a vez. Não dê para outro o privilégio que Deus está dando para você. Se Deus está dizendo para você alimentar a multidão, alimente, Ele é provedor. Não fique olhando só as dificuldades. Não fique olhando só os problemas. Não fique olhando só as limitações. Jesus ensina para eles a ver diferente. Olha o que diz o verso 37. Dá-lhes voz de comer. Já lemos, né? Então, eles lhes perguntaram, compraremos 200 denários de pão para dar de comer? 200 denários. Irmão, denário é um dia de um trabalhador. 200 denários, 200 dias. Para facilitar a nossa conta, suponha que um dia de um trabalhador braçal seja 100 reais. 200 denários, 200 vezes 100, 2 mil, 20 mil reais. O tesoureiro faz a conta rápido. E diz assim, pastor, não tem dinheiro não. 20 mil reais só para comprar pão. O pão fora a mistura. 20 mil não tem 20 mil no caixa, não tem. E mesmo se tivesse, não tem onde comprar. Jesus, de novo, eles estavam olhando para quê? Para a dificuldade, para o impedimento, para o problema, para a coisa negativa, é ou não é? Aí Jesus está ensinando eles a olhar diferente. Jesus diz assim, olha a pergunta que Jesus faz no verso 38. Quantos pães tendes? Ide ver. Olha, Jesus está tirando o foco do problema e colocando o foco na oportunidade, para eles exercerem a fé e para eles verem a coisa de um lado positivo. Vejam, deve ter alguma coisa boa, deve ter algum pão por aí, vocês só estão dizendo que não tem, mas deve ter. Vocês já procuraram? Vocês já pensaram em alternativas? Ou vocês estão nessa de que é mais fácil não fazer nada? O empresário lá da pousada, ele só descobriu a gente, nós descobrimos eles, por obra de Deus, depois que o ofício foi para o ministério. Se a gente fica de braço cruzado, Deus ia usar outra pessoa, que Deus não depende de mim, de pastor Fernando, de você, Deus não depende de nós. Deus faz a obra dele acontecer, mas o privilégio a gente ia perder. Para de falar que não tem pão. Para de falar que não pode fazer campanha na igreja. Para de falar que a minha igreja é pequena, não consegue ultrapassar um alvo de X, de Y. Para de falar que eu ganho tão pouquinho que eu não consigo fazer um pão.
Para com isso. Para de olhar para as dificuldades, para as limitações. Nossa igrejinha pequena do bairro, pobrezinha. Para com isso, meu irmão. É a igreja de Jesus, igreja poderosa, cheia do Espírito, para alcançar o Brasil inteiro e o mundo. A gente precisa erguer os olhos. Vamos procurar. E Jesus diz assim: sai no meio da multidão, procura. Vão ver, procura, se mexe. E eles foram. Nós podemos fazer mais. E quando eles foram, eles encontraram o quê? Tendo-se informado, quer dizer, não tinha informação nenhuma, era chutômetro puro. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixinhos. O texto aqui não entra em detalhes, o Evangelho de João, capítulo 6, é mais detalhado sobre isso aqui. Eu tenho uma tese, eu tenho uma teoria sobre isso. Que aquele menino era gordinho. Porque ele levou 5 pães e 2 peixinhos. Devia ser que nem eu, assim, bonitinho, menininho lindo. Ô mãe, eu quero levar um pãozinho. E a mamãe, pensa bem, a mamãe sempre é tudo igual, né? Já botou 5 na lancheirinha dele. E 2 peixinhos. Aí aquele menino, enquanto o pessoal está lá procurando, aquele menino podia, vou comer meu pãozinho quietinho aqui. Aí quando ele voltasse, com a cara mais lavada, não tem pão não, barriguinha cheia. Se ele fizesse isso, ele estava roubando alguma coisa de alguém, cometendo algum crime? Não. O pão era de quem? O pão era dele. O pão era dele. O peixe era de quem? Dele. Ele tinha direito de comer? Tinha. Mas ele tinha um sentimento diferente. Ele tinha um sentimento parecido com o sentimento de Jesus. Ele chama André, seu André. João dá esses detalhes no Evangelho. Seu André, vem cá. Eu estou até meio com vergonha. Isso aqui não está esse detalhe não. Isso aqui sou eu imaginando. Eu estou até meio com vergonha porque é 5 pãozinhos só. Mas eu queria dar esses pãozinhos para Jesus. Eu fico emocionado, irmãos, com isso. Porque ele podia pelo menos ter ficado com 2 para ele e dado 3. Podia ou não podia? E aí ia ser elogiado ainda. A mamãe ia dizer: parabéns meu filho, estou orgulhosa de você. Mas ele deu 5 pães. Ele deu tudo. Ele podia ter comido um pãozinho escondido atrás da árvore e ter dado comido um peixinho e ter dado 1. Podia ou não podia? Mas ele deu os 2. Quando André pega aqueles 5 pães, aqueles peixinhos e compara com aquela multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, talvez mais de 12, 15 mil pessoas, 5 pães e 2 peixinhos. André diz assim: mas o que é isso para tanta gente? João traz esse relato. O que é isso para tanta gente? Aquele menino simples, ele deu tudo o que ele tinha nas mãos de Jesus. E Jesus pega aqueles 5 pães e faz o milagre da multiplicação. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós podemos dar mais. Vamos dizer juntos?
nós podemos dar mais. Ele deu tudo, da sua simplicidade. Uma gota no oceano, 5 pães para 12, 15 mil pessoas. Mas era tudo que ele tinha. E em uma fé pura, genuína de um menino, ele entrega para Jesus. Ele coloca o que ele tem nas mãos de Jesus. Deixa eu falar uma coisa com você. Jesus nunca vai pedir para você alguma coisa que você não tem. Ele quer usar o que você tem. Porque o que você tem é o que Ele te deu para você usar para a glória dEle. Nada é nosso. O dinheiro não é nosso. O carro não é nosso. A casa não é nossa. O salário não é nosso. Os filhos não são nossos. O tempo não é nosso. A profissão, o talento, o diploma, tudo é de Jesus. E nós precisamos aprender a colocar tudo nas mãos de Jesus. O que você tem na sua mão que Jesus quer usar? O que é que você tem na sua mão que Jesus quer usar? Não retenha. Não guarde para você. Coloque tudo nas mãos de Jesus. Sem reservas. Deus me deu um emprego federal. Com 18 anos de idade, eu passava um aperto doido na época da faculdade. E eu passei no concurso, passei a ganhar 20 salários mínimos por mês. Eu fiquei rico da noite para o dia. Eu não tinha um passarinho para dar comida. Acostumado a me virar no bandejão, eu sobrevivia, se fosse no dinheiro de hoje, aí, com uns R$200 por mês, eu passava o mês. De repente, eu passei a ganhar aquela dinheirama. E me deu. Foi Deus. Eu não tinha condição de passar naquele concurso. Eu era um menino da roça. Estudei em escola pública a minha vida inteira. Nunca estudei em escola particular. Eu via meus colegas de faculdade que ia fazer o concurso, tudo filhinho de papai. A mamãe trazia o suquinho para ele estudando, fazendo cursinho. Eu comprei, adivinha qual apostila que eu comprei para estudar para o concurso? A mais barata que tinha. Era o que eu podia. Deus me deu. No meio de 200 mil candidatos, eu passei em 4º lugar. Não é porque eu sou sabido, não, irmãos. É graça, é presente, é milagre de Deus. Dizimista. Ofertava para missões. Ajudava os missionários. Foi um tempo das vacas gordas. Aí um dia Deus mandou eu deixar isso tudo para trás. E eu pedi demissão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. E sou missionário. Sou sustentado pela sua oferta. A minha esposa está aqui, 2 de nossos filhos estão aqui. Nunca faltou nada. E nem vai faltar. Você acha que eu estou arrependido de ter deixado o tribunal?
Estou não, irmãos. Você acha que eu tenho saudade daquelas coisas do tribunal? Tenho não. Tenho saudade de alguns colegas. Batizei alguns colegas. Batizei. Às vezes me dá uma saudadezinha só no dia 30. Mas logo passa, logo passa. E Deus sempre supre. Deus sempre supre. O que você tem na sua mão? Quais são os 5 pães e os 2 peixinhos que você tem agora para alimentar uma multidão? O texto termina com a multidão sentada, todo mundo distribuindo, todo mundo comendo pães, a multidão satisfeita. Um menino que a gente nem sabe o nome. Quando eu chegar no céu, eu vou procurar esse menino. E vou ver se era gordinho mesmo. Mas a multidão foi alimentada. Os apóstolos, os bonitões, queriam mandar a multidão embora. Mas o pequenino, o menino, se dispôs a alimentar a multidão. Deus usa gente simples. Promotor de missões, 100% de nós, missionários e promotores de missões, nós somos gente simples. Nós somos gente simples. Nós não temos padaria para alimentar a multidão. Nós só temos 5 pães. Nós não temos uma peixaria. Nós temos 2 peixinhos. Mas aquilo que nós temos, nós colocamos nas mãos de Jesus. Sabe por quê? Porque nós acreditamos de todo o nosso coração que a solução é Jesus. Então por isso nós colocamos tudo nas mãos dele. A nossa vida. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro não. Dinheiro é o mais fácil. Dinheiro é o mais fácil. Você abre a carteira, tira o dinheiro, entrega, acabou. Ou faz um Pix, ou passa o cartão, ou faz a ficha PAN. Isso é o mais fácil. É importante, mas é o mais fácil. Eu estou falando do coração daquele menino. Eu estou falando da entrega. Eu estou falando da confiança, da dependência dele, da fé que ele tinha, que Jesus ia resolver aquela situação e ia alimentar a multidão. Eu fiquei sabendo que o pastor Fernando falou com vocês em off um negócio hoje de manhã. O que eu tenho com isso? Pensa bem. Isso é problema do governo, isso é problema da ONG, isso é problema... Não tem nada com isso. Manda esse povo se virar. É assim? Não. Não. Eu tenho certeza que cada um de nós tivemos o mesmo sentimento de dizer para o pastor Fernando assim: pastor, toma aqui meus 5 pães, meus 2 peixinhos. Pastor, nós estamos juntos nisso. Pastor, nós vamos alimentar essa multidão. Quando você faz uma campanha na igreja, você não está simplesmente fazendo uma campanha, mais uma campanha, não. Nós estamos colocando o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida no altar do Senhor, como aquele menino colocou muito mais do que 5 pães e 2 peixinhos. Aquele menino colocou a sua vida, o seu tudo, a sua confiança. Eu e você precisamos colocar também tudo que somos, tudo que temos nas mãos do Senhor, e Ele vai multiplicar. Deus gosta de usar gente pequena, gente simples. Em Mateus capítulo 11, verso 25, Jesus ora exultando em espírito, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra,
porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Somos nós. Privilégio nosso colocar tudo nas mãos de Jesus. Nós podemos fazer mais. Nós podemos ir mais longe. Ver além dos problemas, ver além das limitações. Nós podemos dar mais. Nós podemos dar tudo que somos nas mãos de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria orar com você. Deus falou alguma coisa ao seu coração? Responda ao Senhor. Responda ao Senhor. Se Deus falou ao seu coração nessa noite, responda. Eu não sei o que é que Deus te falou. Talvez até Ele tenha falado assim para você ir para o campo missionário, não sei, vai lá para a Amazônia, vai lá para o sertão, vai lá para o sul do Brasil, vai para Vila Minha Pátria, vai para Cristolândia, vai para a China, para a Índia, para a África, não sei. Se Deus falou isso com você, disponha-se. Para de colocar desculpa, para de mostrar problema, para de colocar empecilho. Disponha-se, obedeça. Não faça como aqueles discípulos que só viam dificuldades. Faça como o menino ingênuo, simples, que colocou tudo nas mãos de Jesus. Atenda ao chamado, responda. Se Deus está chamando você para ser um MMV, eu vejo o trabalho do MMV, eu queria ser também, eu acho que Deus está me chamando para isso. Disponha-se. Talvez você está aqui, você ainda não é o promotor de missões, você só veio porque o seu promotor te convidou. Aí você está sentindo assim, eu quero ser promotor de missões. Disponha-se. O que é que Deus está falando com você? Eu não sei. Talvez Deus esteja chamando você para ser pastor. Eu fugi a beça. Até que Deus me pegou. E talvez você está fugindo também do seu chamado pastoral. Não sei. Talvez você quer fazer uma campanha super mega na sua igreja, mas aí você fica com medo das críticas, tem alguém que fala mal, tem alguém que tesoura daqui, tesoura dali, aí você acaba se conformando com mais do mesmo. E talvez Deus hoje incomodou seu coração para que essa campanha seja diferente. Eu não sei o que Deus pode estar falando ao seu coração. Mas Deus falou ao seu coração? Responda. Eis-me aqui, Senhor. Toma aqui, Senhor, meus 5 pães e 2 peixinhos. Toma aqui a minha vida. Eu queria orar com você. Mas se Deus falou alguma coisa no seu coração, e você entende que precisa vir aqui à frente, para diante de todo mundo dizer assim, com seu gesto, eu vou obedecer, eu vou cumprir o meu chamado. Eis aqui a minha vida, Senhor. Eis aqui meus pães e meus peixinhos. Eu não sei o que é que Deus pode ter falado ao seu coração, mas se Deus falou alguma coisa ao seu coração nessa noite, e você quer assumir um compromisso com Ele, vem aqui na frente, para a gente orar junto. Eu queria orar por você. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode vir. Se Deus falou alguma coisa ao seu coração, eu queria que você viesse aqui à frente, para a gente se ajoelhar juntos. Se você pudesse ajoelhar, senão você fica de pé mesmo.
Mas eu queria que você viesse aqui para que a gente selasse junto este compromisso, este propósito. Toma aqui, Senhor, meus 5 pães. Toma aqui, Senhor, meus 2 peixinhos. É pouquinho. Eu não sou nada. Eu não sei nada. Mas eu quero ser usado pelo Senhor. Se você quiser vir para a gente orar, venha. Não venha porque os outros estão vindo, não. Não venha no embalo de ninguém. Venha porque Deus está falando ao seu coração. Mas se Deus está falando ao seu coração, não fique sentado no banco, não, nem na cadeira. Não resista. Pare de ver as dificuldades. Se Deus está falando ao seu coração, levante-se corajosamente e venha assumir compromisso com o Senhor nessa noite. Nós vamos fazer mais. Pode vir. Eu vou chamar Maria Helena. Cadê Maria Helena? Vem cá, Maria Helena, para você fazer essa oração. E eu vou descer, que eu vou me ajoelhar junto com os meus irmãos aqui. E Maria Helena vai orar, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, para Ele multiplicar os pães e os peixes. Vamos orar então, irmãos. Se alguém ainda deseja vir, esse é o tempo. Está em tempo ainda. Amém. Senhor Deus, tempo precioso esse que o Senhor nos permite passar aqui na presença do Senhor, nesse encontro, nesse acampamento de promotores. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem tocado em corações e corações têm atendido o toque do Senhor. Agradeço por esses irmãos que vieram à frente agora nesse momento de apelo. Agradecemos porque estamos entendendo que eles estão mais uma vez colocando os poucos pães e os peixinhos que estão nas suas mãos para serem ainda mais usados pela tua obra. Ó Deus, que o Senhor complete nesses corações o que o Senhor deseja de cada um. Senhor, não deixa que o momento de emoção passe, que nós possamos ficar firmados naquilo que o Senhor nos convoca para fazer a obra do Senhor. Obrigada também por tantos quantos vieram hoje pela manhã à frente, fazendo a mesma decisão, a mesma escolha, colocando mais uma vez a vida no altar do Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá esse privilégio, nós estamos abraçando o privilégio de te servir, de trabalhar na obra, de dar os peixes e pães que estão nas nossas mãos, para que o Brasil seja alcançado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Deus, faça com que cada um de nós que aqui estamos, promotores, pastores, irmãos que amam ao Senhor, que o Senhor trabalhe nos nossos corações ainda com mais fervor, para que nós possamos nos colocar diante do Senhor e nós possamos sair desse encontro mudados para melhor, desejando fazer mais, desejando dar mais de nós para a tua grandiosa obra. Senhor, obrigada pela mensagem que o Senhor colocou no coração do pastor Samuel, que chegou aos nossos corações. Obrigada por esse tempo de confronto com a tua santa palavra. Obrigada porque podemos atender a ordem que o Senhor deixou para cada um de nós. Obrigada por atender aquilo que o Senhor nos convoca para realizar, enquanto aqui no mundo estamos. Sustenta, Senhor, as nossas decisões. Não deixa que o inimigo tire do nosso coração o que o Espírito Santo do Senhor colocou em nós. Que nós estejamos olhando para o Senhor, porque o Senhor é o autor da nossa fé. Obrigada porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Pedimos mais uma vez, Senhor, anote as nossas decisões aí nos céus.
e que nunca, nunca o inimigo das nossas almas tenha nenhum poder de retirar de nós aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de nós. Obrigada, Senhor. Glórias rendemos ao teu nome, pela oportunidade que o Senhor abre mais uma vez, de nós como promotores de missões, estarmos envolvidos, mas não somente envolvidos, estarmos comprometidos com a tua obra. Sustenta-nos, nos dá alegria na tua obra, nos dá envolvimento na obra do Senhor, nos dá estratégias para alcançar o povo das nossas igrejas. Ajuda-nos, continue conosco. Obrigada pela certeza da presença do Senhor em nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém.